Já passei por muitas decepções com amizades de pessoas que estavam na minha casa dando maior força e por trás estava querendo puxar o tapete. Jamais me colocaria no lugar assim de ficar apontando o dedo pros outros. Isso não é. Você tem uma ética, você não tem. Acho que essa ideia de ética ela é regulada pelo próprio circuito, de algum modo muito solto. A função principal do curador é tornar acessível, né, fazer essa ligação entre a obra de arte, o artista e o público. Se eu estou fazendo uma exposição num espaço dentro de uma universidade, que é um espaço de pesquisa, de pessoas iniciadas, eu posso até fazer uma exposição mais complexa, um texto mais denso, porque essas pessoas vão ter acesso. Agora, se eu estou fazendo uma exposição num espaço que vai um público leigo, que as pessoas não entendem, eu tenho que tornar acessível a mensagem que eu quero passar. Você não pode também ser muito didático no sentido de banalizar, né? Então, essa obra, isso. Você não pode colocar uma leitura só sobre uma obra de arte, né? Cada pessoa que vê um trabalho, ela vai ter uma visão diferente, uma leitura diferente, até a gente mesmo, né? Às vezes a gente vê a mesma obra, mas se você está num dia diferente, você vai descobrir outras coisas naquela obra, né? Então, eu acho que a missão do curador é tentar abrir para que a pessoa possa descobrir o que ela quiser naquela obra. E se ela falar, puxa, mas uma pilha de azulejos é uma obra de arte, daí você tem que tornar acessível. Por que isso se tornou uma obra de arte? É uma ideia, é um conceito, é a maneira que ele mostrou, é o contexto em que a obra está. Pensar, né, no público não significa que você vai estar dirigindo um trabalho para um certo público, como se você estivesse rebaixando, né? Então fazer uma coisa mais simples porque é um público mais amplo. Não, mas acho que tem que ter o esforço de criar mecanismos, seja por textos, por informações na exposição, por a criação de um projeto educativo, de um programa educativo que auxilie talvez um público que tenha dificuldade, seja um público com alguma deficiência visual, auditiva, ou seja criança, ou seja cadeirante, ou seja lá que público for, você vai ter que ter estratégias para permitir o acesso desses diversos públicos, né? Se um trabalho precisa ser feito numa altura X, o artista quis que aquilo fosse feito nessa altura, daí chega alguém lá do Corpo de Bombeiros e fala, não pode ser dessa altura X porque o cadeirante não vai conseguir ver. Aí você tem que optar entre ou você realiza o projeto tal como o artista quis, ou você vai tentar convencê-lo de adaptar o projeto para que um cadeirante possa ver. Isso no campo mais institucional que acontece. Claro que num lugar independente, num lugar mais com menor frequência, esse tipo de problema não vai aparecer. Hoje em dia existem vários lugares, casas noturnas, bares, eventos com público bem diferenciados. Então acho que você tem que saber o público que você vai atingir e como atingir. Há uns anos atrás eu diria que não, que o DJ tem que ter uma puta técnica, não sei o quê. E hoje em dia, assim, sei lá, depois de quase 20 anos fazendo isso, eu acho que o principal do DJ é a antena dele, entendeu? Quando você consegue captar a energia do lugar e devolver para as pessoas essa mesma energia, aí acho que o negócio tá... aí pega, entendeu? Então, eu já vi gente que mixa mal conseguir fazer isso, já vi gente que mixa muito bem não conseguir fazer isso.
Já vi gente que entende muito de música fazer uma sequência que não funciona e vice-versa, sabe? Assim? Então, é uma coisa meio mágica discotecar, eu acho, assim. O DJ que traz um set pronto, mixado, e depois chega lá e só dá play. Eu não vou falar que o cara tá errado ou que tá certo. Eu acho que todo mundo tem um começo. Agora, se permanecer nesse comodismo, aí eu já acho que é um pouco de preguiça. Porque se a pessoa tem interesse em uma determinada profissão, seja lá qual for, eu acho que você tem que estudar, você tem que se aprofundar, você tem que tentar fazer o melhor, né? Mas acho que o próprio tempo dá uma peneirada nessas pessoas. Eu já cansei de ver pessoas que começam o trabalho de uma certa forma, porque é famoso, porque conhece alguém, porque é bonito ou bonita, não sei. Mas aí toca algumas vezes e depois acaba assumindo e não toca mais, porque depois não tem uma consistência para continuar fazendo o trabalho de uma maneira para atrair as pessoas, sei lá. A minha irmã é curadora, né? E eu estudei artes plásticas e, assim, o trabalho do curador dos últimos anos, né, nas últimas 2 décadas, foi exatamente esse, né? Começar a se apropriar do trabalho dos outros e juntar tudo e colocar isso em um contexto totalmente diferente. E às vezes até o próprio artista vai ficar puto, porque fala, porra, mas meu trabalho não tem nada a ver com isso, você colocou ele de um jeito que, tipo, é outra leitura. E é justamente isso que um DJ faz. A palavra curadoria passou a ser usada assim, eu fiz uma curadoria do que eu estou usando hoje, né? Claro, porque se você entender que curadoria é uma seleção, você vai no supermercado e está fazendo uma curadoria também. Então, houve uma banalização e também eu acho que existe um glamour em torno do curador que não é verdadeiro. Esse mito do curador, sabe, essa coisa do curador ser mais importante, eu acho que isso tem muito de mito, quer dizer, e os jovens profissionais muitas vezes acreditam nisso, né? Que é uma balela, mas ele vai tropeçar na primeira ou na segunda, eu acho que isso o tempo dirá. Nos dias de hoje, quem vai dizer que aquilo é ou não é curadoria? Jamais me colocaria no lugar assim de ficar apontando o dedo para os outros. Isso é, isso não é. Você tem uma ética, você não tem. Porque acho que essa ideia de ética ela é regulada pelo próprio circuito, de algum modo muito solto. Então tem curadores mais ligados ao mercado, tem curadores menos ligados ao mercado. E não é porque está à venda que é mais ou menos ético. Não é porque tem proximidade de amizade que é mais ou menos ético também. Nos anos 80 eu ganhei uma bolsa para trabalhar num museu nos Estados Unidos. E a curadora com quem eu estava trabalhando estava justamente fazendo uma pesquisa sobre curadoria. E tinha justamente um texto em inglês que falava Código de Ética para Curadores, que eu até tirei xerox na época e tal. Mas ali, como curador, ele abrange, quer dizer, aqui também o curador abrange várias áreas, não é só arte contemporânea, arte moderna. Lá, por exemplo, tem curador de arqueologia. Então, pelo Código de Ética, por exemplo, um curador não pode estar vinculado ao mercado, né? Porque, no caso de um arqueólogo, se o cara acha um objeto importantíssimo, ele pode se beneficiar financeiramente disso. Então existe esse código de ética no sentido de que um curador não deve ter vínculo com o mercado. Quer dizer, se você quer trabalhar com o mercado, tudo bem, você trabalha com o mercado, mas aí teoricamente você não deveria fazer curadoria. E mesmo em arte contemporânea, né? Você pode comprar um monte de obra de um artista e você privilegia aquele artista, né? O curador tem esse poder. A gente acaba tendo uma ética própria, um jeito de trabalhar, ou pelo menos com esses valores, né? Por exemplo, se eu estou trabalhando numa curadoria institucional, com dinheiro público, de incentivo, né? Acho que é obrigação de tomar um cuidado mínimo de não privilegiar apenas artistas de uma única galeria, de não privilegiar apenas, né? Numa Bienal de São Paulo, eu nunca trabalhei como curadoria na Bienal de São Paulo, mas
O curador da Bienal de São Paulo não pode colocar todos os artistas da mesma galeria. Isso não vai pegar bem porque tem dinheiro público, está beneficiando um público muito particular. Então isso, de algum modo, pega mal. Mas também não tem nenhuma lei ou nenhuma punição que vai acontecer com esse sujeito. Ele faz e pronto, né? O máximo que vai poder fazer é o circuito de algum modo se autorregulando, falando, nossa, você viu o que ele fez? Ele colocou todos os artistas da mesma galeria, que estranho, né? Tá beneficiando um grupo, será que ele tem ligação? Será que ele recebe dinheiro do galerista para isso? Esses questionamentos podem até surgir. O circuito de arte brasileiro, ele mudou muito. Ele foi obrigado a se profissionalizar por causa de uma demanda de mercado, né? Quer dizer, muita gente começou a comprar, a arte brasileira de altíssima qualidade começou a ser importante fora do país. Enfim, você tem um quadro que se modifica nos últimos 10, 15 anos. Bom, esse circuito, ele busca um profissional adestrado, certo? Para referendar essas mercadorias que estão vindo a público para serem consumidas. Esse sujeito, esse profissional, é o curador, né? Então, existe Por que existem os cursos de formação de curador? Porque existe uma demanda de mercado, precisa formar. Acho que dentro da universidade, que é onde eu estou, e da onde eu venho e onde eu estou e trabalho na formação, você tem que trazer, você tem que levar uma dimensão crítica para esse profissional que está sendo formado na universidade. Então, quer dizer, a curadoria não é apenas ou não é somente referendar valores de interesse, muitas vezes extra-artísticos, né? A curadoria também tem um papel crítico, tem um papel ético, vamos dizer, de estabelecer outras possibilidades de parâmetro para o público perceber essa produção artística. Então, eu acho que cabe ao curador saber discernir o seu papel dentro dessa selva, entendeu? É aquilo, cada grupo tem suas regras, tem sua lógica. Da mesma maneira que as pessoas se organizam nos jardins, as pessoas se organizam no Jardim Fontales também, sabe? E dentro do Jardim Fontales tem um grupo de hábitos que fazem com que as pessoas dali se entendam, sabe? Mesmo que vez ou outra isso possa ser burlado, assim como nos jardins também, sabe? A periferia tem suas regras, tem várias delas, tem suas leis, sabe? Por ser um lugar mais violento, por ser um lugar com menos acesso, muitas vezes isso até pode ser questionado, porque você lida com muito desespero. Você lida com o cara que vai no posto de saúde, tem pouco remédio, o filho dele tá doente, mas tem 15 pessoas na frente dele, ele quer burlar aquela fila ali porque o filho dele... Ele tem essa necessidade urgente e aí ele tem que fazer essa reflexão do que é certo e do que é errado quando a vida do filho dele parece estar em risco, sabe? E aí a pressão diminui nosso apreço e nossa reflexão sobre o que é o certo de se fazer. Também costumo dizer para os caras que na América Latina e no terceiro mundo em geral é um lugar onde 2 mais 2 é 5 e é melhor você concordar, sabe? É muito delicado você falar sobre o que é o certo a ser feito numa realidade onde as pessoas sofrem pressões de tantos lados diferentes. Então, a periferia tem suas regras, a cadeia tem suas regras, sacou? Ou, enfim, a rua tem as suas regras, mas não é uma coisa imutável. Isso se transforma de acordo com a realidade de cada um ali, de acordo com o entendimento do certo e errado de cada um. E isso pode ser 2 coisas completamente diferentes, porque são coisas que você aprendeu na sua casa, entendeu? E um aprendeu uma coisa, o outro aprendeu outra coisa e teve o que não aprendeu nada, sacou?
Hoje em dia a gente acha normal samplear música. Quando começaram a samplear a música, todo mundo achou um absurdo. Poxa, ficar roubando esse trecho de uma música que já existe é um absurdo. Hoje em dia é a coisa mais comum, todo mundo faz isso. Tem tudo a ver com o mundo que a gente vive hoje, né? De você ir se apropriando e você ir pegando as coisas e misturando todas. Eu não acho que é falta de ética. O que eu acho, assim, é uma discussão antiga essa. O sampler foi criado para ser usado como um sintetizador que você pudesse gravar sons, entendeu? Então você roubar um pedaço de uma música de alguém, você está usando o sampler não do jeito que ele foi criado, assim, não para a finalidade que ele foi criado, mas tipo, é um jeito legal de se trabalhar. E para mim, assim, o espírito da dance music é esse. É você se apropriar de sons e juntar todos eles e fazer uma outra coisa. Com certeza tem essa ideia do DJ estar a serviço da festa, é muito presente, eu acho. Como é, assim, pra tudo, né? Tudo é essa mentalidade, tipo, eu tô pagando, então eu que mando, né? E, tipo, isso é uma coisa muito equivocada, assim, né? Já aconteceu comigo, tá uma bosta, não tô gostando do seu som. Você me desculpa, mas olha, você não tá gostando, mas tem um monte de gente que tá. Desculpa, eu não posso fazer nada. Tem jeito, né? Tipo, sempre vai ter alguém que não vai gostar de alguma coisa, né? E a gente tá aí pra ser criticado e eu acho que não tem que falar, sai andando. Ou vai pra outra pista, ou vai embora, né? Se tá gostando, não tá gostando. Espera outro DJ chegar, de repente, vai mudar o DJ. Se não for mudar, vai embora. Ou depois que o DJ sair, pode até falar pra ele, desculpa, mas eu não gostei do seu som. Hoje em dia eu tiro de letra, mas no começo eu era muito grossa. Eu falava assim, não vou tocar, não tenho. Aí hoje em dia eu falo assim, tem um pouco mais de paciência, né? Eu falo assim, qual que é a música e tal. Aí tem gente que coloca o celular na tua cara, assim. Coloca o nome da música e pá. Aí eu pego e roubo o celular, finge. Aí a pessoa fica desesperada, aí eu dou o celular. Mas não tem jeito, essa cultura de pedir DJ. A gente até fazia umas plaquinhas, não sou jukebox, né? Tipo... No começo de carreira já passei por uma situação que é inesquecível. Quando eu já estava tocando no Madame Satã, na época... o Madame Satã, nos anos 80, sempre foi uma casa de vanguarda, que sempre mostrou um som alternativo e tal. Quando eu entrei, o que tocava naquela época já não era a novidade, já era uma coisa mais... que estava já ficando popular, que era o rock europeu, o rock alternativo, gótico, dark, pós-punk. Já não era novidade. E estava surgindo na época o hip hop. E eu tentei tocar hip hop no começo, o pessoal teve gente que jogou lata de cerveja na cabine, tipo assim. Mas foi começo de carreira e eu também fui muito ousado em querer tocar hip hop num lugar que tinha punk, góticos. Mas depois, com o tempo, o pessoal começou a gostar e eu toquei à vontade. Mas a primeira vez foi lata de cerveja na cabine que quase pegou na minha cabeça. O único caso pra contar que eu tenho, que a gente até tava falando sobre... de noite, assim, que tava tocando e de repente eu levei uma copada de cerveja na cara, me jogaram cerveja, tocando, assim, tipo, na cara, assim. Eu olhei e falei, não acreditei, né? E aí, no final de tudo, ele só queria atenção, eu não dava atenção pra ele, entendeu? Quanto mais tempo você toca, mais você aprende a contornar essas coisas. Você não precisa ceder muito, entendeu? Você aprende a enganar as pessoas, né? Então você dá o truque, assim, você vai... Você pega um caminho que, assim... Já teve festa que eu toquei que só tinha Playboy, que os caras queriam ouvir o David Guetta, entendeu? E eu fui enrolando e o negócio funcionou e não tocou a música do David Guetta e todo mundo queria que tocasse e não tocou. E funcionou, entendeu? Então acho que quando você fica mais velho, você aprende a enrolar as pessoas de um jeito melhor, assim. Duchamp is the scene. He was the first artist to consciously realize there was such a category as avant-garde. And he became an avant-gardist in the most radical way yet. He stated the most
felt that you made yourself significant not by producing good art, but by producing recognizably avant-garde art with shocks and surprises and puzzlement built into it. Essa crítica não tem mais esse poder. Talvez ela tivesse, né, na arte moderna, aquele crítico como Greenberg, né, que quando ele escrevia, o que ele escrevia era, todo mundo levava a sério, ele tinha o poder de destruir a carreira de alguém, né? Nenhum crítico tem esse poder mais, assim como nenhum curador. Acho que as coisas estão muito mais disseminadas e acho que é o contrário. Às vezes quando um crítico fala mal de uma exposição ou de um artista, ele chama atenção. Nossa, por que será que aquele falou? Pô, se você dedicar o tempo para falar mal de alguma coisa, é porque aquilo merece, né? Você sentar, escrever um texto. Então já, né, é sinal de que, poxa, vale a pena ver, porque se aquele sujeito resolveu refletir e argumentar sobre tal objeto, né? Mas a gente tem isso muito pouco, estranhamente. Crítica de jornal, as pessoas que escrevem sobre exposições, eu acho que hoje muito poucos jornalistas e críticos escrevem coisas que sejam relevantes. Para mim, um bom crítico é isso. Quer dizer, ele pode falar mal de um trabalho, mas por que ele está falando mal? Ele tem que se posicionar, né? Eu acho que tem críticos, quer dizer, nem são críticos, para mim são jornalistas que se acham críticos, falando muito mal de uma exposição e você não entende por que ele falou mal, entendeu? Quer dizer, se ele não concorda com aquela produção do artista, ele tem que se posicionar, né? Falar mal para ser bacaninha, para dizer que ele tem poder disso, eu acho que ele ou ela não traz nada de benefício para o leitor daquele jornal. A tecnologia, ela traz uma coisa que vai facilitando, assim. Então, tipo, agora é moda ser DJ porque, tipo, é fácil você fazer isso, né? Antigamente você ia ter que procurar, quando era só vinil, entendeu? Você ia ter que sair de casa, você ia ter que ficar revirando um monte de loja, procurando e descobrindo um monte de coisa e tal. Hoje em dia você baixa tudo da internet, vai ter a loja que já vai te dar o pacote e fala, ó, toca isso e tal. Acho que hoje em dia o mundo mudou em todos os sentidos, não só na profissão de DJ. Hoje em dia todo mundo faz tudo, todo mundo tem acesso à informação que facilita você fazer várias coisas. Eu brinco com meus amigos que hoje em dia você vê lá, tal pessoa, DJ, produtor, fotógrafo, ilustrador, não sei o que lá. Quer dizer, todo mundo faz tudo, todo mundo tem acesso, mas eu acho isso ótimo. Acho legal você poder desenvolver outras coisas em outras áreas e todo mundo ter acesso. A música, antigamente, cada um ia ter seu estúdio de um jeito, cada um ia ter uma mesa de som diferente e tal. Então, cada um ia ter o seu som próprio, né? Hoje em dia, todo mundo segue a mesma referência, usa as mesmas máquinas, assim, os mesmos plugins, né? Então, e eu acho que além de já naturalmente começar a ter o mesmo som em todo lugar, todo mundo quer ter o mesmo som, porque todo mundo quer seguir aquele mesmo padrão. Isso para quem produz música. Quando o cara vai tocar, ele já vai comprar música padronizada, ele já compra uma ideia padronizada e o público também já está padronizado. Então também o cara não vai querer ousar muito, ele não vai... Tipo, para o cara sair daquela coisa que vai ser tudo igual, ele vai dar trabalho, assim, ele vai ter que ter uma personalidade muito forte. Como o mundo está cada vez mais profissionalizado, esse circuito da arte está cada vez mais profissionalizado, ele se tornou bastante burocrático, né? Você pega os livros lá, a breve história da curadoria, você vê as curadorias que eram feitas e tudo de modo muito dinâmico, chama o artista, né? As pessoas até há muito pouco tempo transportavam obras de arte valiosíssimas, né? O que não eram tão valiosas quanto hoje, mas transportavam no carro, no banco de trás do carro, embrulhado num plástico bolha, sem seguro, sem nada. Agora isso se tornou completamente inviável. Então, para qualquer coisa, você precisa ter 1000 papeladas de autorizações e embalagens especiais e um seguro. E
tudo ficou muito caro, porque você tem uma transportadora específica para isso, uma seguradora específica, um profissional que vai fazer o laudo da conservação, o curador que vai também organizar. Começa a ter os educadores, que quase são obrigatórios, que tenham educadores que atendam um público. Mas você tem tantas instâncias que alguma coisa que às vezes era muito mais ágil de você montar uma exposição fica inviável, é muito difícil. Então, sem dúvida, essa profissionalização traz essas burocratizações. Está muito institucionalizado tudo isso, né? Quer dizer, eu acho que é importante investir numa solidariedade maior. Quer dizer, se eu tenho um profissional que produz obras de arte e eu cuido dessa questão, eu me interesso por essa questão, é interessante que se rompa, na medida do possível, essas barreiras institucionais e que se criem condições para que se retomem as visitas aos ateliês, para que se discuta em mesa de bar, enfim, para que não fique tão careta como está, né? Porque tem certas situações que são constrangedoras, né? Constrangedoras, porque é tudo... Enfim, eu acho que é pegar da experiência internacional aquilo que de mais conservador existe.